Todo mundo está falando da música Away. Mas ninguém diz a verdade. Uns dizem que é gospel, outros dizem que é louvor ou até mesmo adoração. Mas ninguém tocou no ponto principal. Essa música não é gospel. Uma música rolando por aí chamada Away, que, olha, conseguiu acender um debate gigantesco. Quase um incêndio, né? Exato. E a pergunta que não quer calar parece simples. Essa música é gospel? É louvor? Adoração? Mas por trás dessa pergunta simples tem todo um campo minado, né? De teologia, de cultura. Totalmente. E para tentar entender a raiz dessa polêmica toda, a gente vai mergulhar hoje num material bem específico. Qual seria? É a transcrição de um vídeo do YouTube, do canal Ministério Ampliando Fronteiras, do pastor Ailton Santana. Ah, sei. E ele se propõe a trazer a verdade sobre a música. Uma verdade que, segundo ele, muita gente está deixando passar. Interessante. Então a nossa missão aqui não é julgar a música, se é boa ou ruim. A ideia é usar essa análise como um estudo de caso, sabe? Entendi. Desmontar o argumento para entender a lógica por trás. Isso. A gente vai usar as ferramentas que a própria fonte dá para tentar enxergar o mundo através das lentes dela. Ok, vamos analisar isso então. Para começar, a fonte já chega com uma bomba. Já. Qual? A primeira afirmação é: gospel não é um estilo musical. Nossa. Isso vai contra, assim, tudo que a gente ouve no dia a dia. Se eu ligo uma rádio gospel, eu espero um tipo de som, né? A fonte está dizendo que isso está errado. Exatamente. Para essa fonte associar gospel com um estilo, seja pop, rock, rap, é o erro fundamental. É daí que nascem os outros problemas. E o que seria gospel, então? Segundo o material, gospel não é forma, é conteúdo. É estritamente uma mensagem. Uma mensagem. Isso. A música só pode ser chamada de gospel se ela anuncia o evangelho, aponta para Cristo, exalta a obra da cruz, arrependimento, salvação, transformação de vida. Peraí, isso é extremamente específico. Muito. Quer dizer, por essa régua, uma música que fala, sei lá, sobre a beleza da criação de Deus, ou gratidão por uma bênção, não seria gospel. Pela lógica da fonte, não. Mesmo que todo mundo na igreja cante e se emocione. Exato. Não seria gospel. Poderia ser outra coisa, mas não se encaixaria nessa primeira caixa, que é a mais importante. Entendi. O critério é doutrinário e bem inflexível. A mensagem central do cristianismo, a da cruz, tem que estar lá. Se não estiver, a música pode ser boa, inspiradora, mas não cumpre a função de gospel. Ok. Isso define gospel de uma forma bem restrita. Mas aí eu fico pensando, e as centenas de músicas sobre gratidão, sobre os milagres de Deus? Se não são gospel, onde elas entram nesse mapa que a fonte está desenhando? Aí a gente entra na segunda categoria que a fonte estabelece, o louvor. Certo. E a distinção é muito precisa. Se o gospel é sobre a mensagem da salvação, o louvor é a nossa resposta a Deus por aquilo que Ele faz. Ah, pelo que Ele faz. Isso. O texto é explícito. Cita feitos, milagres, poder e fidelidade de Deus. É um reconhecimento das ações dele. Então, para ser bem prático, uma música que conta a história de Davi e Golias, por exemplo, exaltando o poder de Deus, isso seria um louvor? Exatamente. Mas uma música sobre, sei lá, o conflito interno de alguém só seria gospel se terminasse apontando para a solução em Cristo. Essa é a ideia. É essa a lógica. O louvor celebra a ação divina. É cantar sobre o Mar Vermelho se abrindo, sobre a cura, a provisão. É quase um testemunho cantado. Entendi. Já o gospel é a proclamação do ato central e único de Deus, o sacrifício de Jesus. São duas funções bem diferentes. Certo, então a gente tem duas caixas bem definidas. Gospel é a proclamação da cruz. Louvor é a celebração dos feitos. Mas a fonte não para por aí, né? Ela introduz um terceiro nível que parece ser o mais elevado, o mais exigente de todos, a adoração. Sim. O que leva uma música a ir além do louvor e se tornar adoração. É aqui que o argumento fica mais profundo e até mais subjetivo. Como assim? Segundo a fonte, a adoração não foca no que Deus faz,
mas em quem Deus é. Ah, entendi a diferença. É um passo além da gratidão pelos feitos. É uma resposta à essência, ao caráter de Deus. A santidade, a justiça, o amor. E o mais importante, a fonte diz que a adoração nasce de um coração rendido, quebrantado e alinhado com Deus. Ah, então aqui o foco muda. Não é só a letra da música, Não. mas também a condição de quem está cantando. A fonte está dizendo que duas pessoas poderiam cantar a mesma música, e para uma ser adoração e para outra não. Exatamente. A adoração, nessa perspectiva, é menos um gênero musical e mais um evento espiritual. A música é só o veículo. Entendi. A verdadeira adoração exige uma postura interna específica. Por isso, para a fonte, é a categoria mais sublime e rara. Não é só cantar sobre milagres, é se prostrar diante do Deus que, mesmo que nunca mais fizesse milagre nenhum, continuaria sendo digno. Uau! É uma hierarquia bem clara, quase uma escada. Sim. E com essas três lentes, gospel, louvor e adoração, a fonte se vira para a música auê e, bom, basicamente coloca ela no banco dos réus. É um teste de fogo. Sim. As perguntas são retóricas, bem diretas. Usam as definições que a gente acabou de discutir como um checklist. Certo. A fonte pergunta: a música auê aponta para Jesus? Anuncia o evangelho? Fala de arrependimento? A resposta, para eles, é não. Não. Então não é gospel. Aí vem a segunda. A música exalta os feitos, os milagres, o poder de Deus? Também não. Também não. Então não é louvor. Por fim, ela expressa uma resposta rendida a quem Deus é na sua essência. Menos ainda, né? Muito menos. Então definitivamente não é adoração. E a fonte não fica em cima do muro. A conclusão é um não categórico para tudo. Dentro da lógica deles, a música falha em todos os testes. Fim de papo. Sim, mas aqui tem uma nuance que a fonte faz questão de deixar clara e que é crucial. Qual? O autor diz que essa conclusão não significa que a música é do diabo. Ah, bom. Ele até reconhece que a intenção pode não ter sido essa. O problema central para ele não é uma suposta maldade na música. É um erro de categoria. Um erro de categoria. O pecado, digamos assim, é tentar dar um rótulo espiritual para algo que não é e nunca será espiritual. Mas essa é uma distinção muito sutil, não é? Para muita gente dizer que algo não é espiritual é quase o mesmo que dizer que é mundano, que é ruim ou errado. É sutil, mas a ênfase da fonte é na disciplina, tanto intelectual quanto espiritual. A crítica é: a música pode até existir como arte, como uma canção sobre sentimentos humanos. Certo. Mas o problema explode quando ela é importada para dentro do culto, para um momento sagrado, e é apresentada como se fosse louvor ou adoração. Entendi. É uma questão de rotular as coisas corretamente. De verdade e falsidade, na visão deles. É aqui que fica realmente interessante. Por quê? Porque fica claro que a crítica não é só sobre uma música. É sobre o público. É sobre a gente. Isso muda o jogo. Sim, muito maior. Uma doença. É. A fonte expressa uma preocupação séria com o que chama de um tempo em que qualquer coisa vira louvor, qualquer ritmo vira adoração e qualquer letra vira gospel. Nossa. E o diagnóstico para essa epidemia é um só: falta de discernimento espiritual. A fronteira entre o sagrado e o secular, que para ele deveria ser um muro alto, virou uma linha borrada no chão. E ele usa umas frases que são como socos, bem diretas para construir esse muro de volta. Eu anotei 3 aqui. Quais? Nem tudo que menciona Deus glorifica a Deus, nem tudo que emociona edifica, e a mais atual de todas: nem tudo que viraliza vem do Espírito. Uau, cada uma delas mira no argumento específico, né? Parece que sim. O que é fascinante aqui é essa construção. Essas frases são quase como mantras de defesa contra uma cultura pop que, na visão da fonte, está invadindo e diluindo a fé. Explica melhor. A primeira frase ataca a ideia de que só mencionar Deus já santifica uma canção. A segunda ataca o sentimentalismo, o se eu sentir algo então é válido. E a terceira? E a terceira ataca o critério da popularidade, a lógica das redes sociais, como se sucesso fosse sinônimo de aprovação divina. Isso é muito mais profundo do que uma simples resenha musical.
Muito mais. A crítica se desloca da arte para a audiência. O erro, então, não está na existência da música, mas na nossa aceitação sem crítica. É uma chamada responsabilidade do ouvinte. Precisamente, a fonte coloca o ônus sobre a comunidade. A falha está em não aplicar esse filtro teológico, em não ter o trabalho de perguntar o que essa música realmente diz, para onde ela aponta. Certo. Para a fonte, a igreja moderna está tão obcecada em ser relevante, acessível, que abriu mão do seu papel de guardiã da doutrina. Trocou a verdade pela emoção, o eterno pelo viral. Então, o que tudo isso significa? Se o problema é essa falta de discernimento, essa confusão toda, para onde a fonte quer nos levar? Qual é a solução? A solução é voltar para o que a fonte considera o fundamento, o inegociável. E qual seria? Todo o argumento é ancorado numa passagem bíblica específica. Aquela em que Jesus diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa passagem é a chave de tudo para eles. A chave de tudo. A partir dela, a fonte constrói a tese final. Deus não está interessado em música, em som, em ritmo. A frase que usam é: ele não recebe som, ele recebe adoração. E essa adoração tem pré-requisitos claros. Exato. Precisa ser em espírito, que eles interpretam como vinda de um coração sincero, e em verdade, que significa alinhada com a doutrina bíblica. E a música Aue, por não ter esse conteúdo doutrinário, falharia no teste da verdade? Falharia. Por isso, para a fonte, toda essa polêmica é uma distração. Uma distração do que realmente importa. Exato. A discussão não deveria ser se a música é bonita, se o cantor é famoso, se tá nas paradas de sucesso. Isso tudo é ruído. A fonte propõe uma única pergunta, um filtro definitivo. E qual seria essa pergunta final? A pergunta é simples e direta. Ela glorifica a Deus ou só agrada aos ouvidos? Forte. Essa é a navalha de Ockham da teologia musical deles. Se a música existe primariamente para agradar, entreter ou gerar uma emoção, mas o foco não é a glória de Deus, então não serve como adoração. Entendi. E a fonte termina com uma imagem forte. Mesmo que essa música esteja saindo da boca de um cristão, se o propósito dela não for Deus, não é para Deus. Nossa. O que define o valor espiritual não é quem canta, mas a teologia e a intenção da canção. Certo. Então, só para amarrar o argumento da fonte que a gente analisou hoje, existe uma hierarquia teológica bem rígida. Uhum. Na base, gospel, a mensagem da cruz. Acima, louvor, a celebração dos feitos de Deus. E lá no topo, adoração, a resposta íntima a quem Deus é. Isso. E a música Aue não se encaixa em nenhuma dessas caixas. E o fato de muita gente não perceber isso é, para a fonte, um sintoma grave de um declínio no discernimento espiritual da igreja. Exatamente. A fonte oferece uma estrutura muito clara, quase um manual de instruções para validar ou invalidar uma música de adoração. É um sistema fechado com critérios bem definidos. Sim. É claro, é importante frisar que essa é uma visão bem específica, né? Com certeza. Alguém poderia argumentar, por exemplo, que a verdade na adoração também pode estar na sinceridade da emoção de quem adora e não só na precisão doutrinária da letra. Mas a fonte aqui claramente discorda. Prioriza a verdade teológica objetiva acima de qualquer experiência subjetiva. E isso deixa a gente com uma reflexão final que vai bem além dessa música específica. Sim. A fonte apresenta uma definição teológica muito clara, muito exigente, sobre o que constitui um ato de adoração que seria aceitável a Deus. Pois é, isso levanta uma questão fascinante para se pensar. Qual é o papel da emoção e da experiência subjetiva na jornada de fé? Boa pergunta. Se uma música que objetivamente não passa por esses filtros doutrinários rigorosos, ainda assim consegue conectar uma pessoa de forma genuína a um sentimento de transcendência, de gratidão, como que essa experiência pessoal, autêntica, se posiciona diante da necessidade, defendida pela fonte, de aderir a uma doutrina formal sobre o que é aceitável. É uma tensão, né? Uma grande tensão. Em outras palavras, onde termina a teologia e onde começa a experiência pessoal com o sagrado.